Atividade 1. Assinalar a diversidade. Aula 2.1. Conteúdo. Perífrases de futuro. Ir mais a mais infinitivo. Habilidade. Empregar perífrases ir mais infinitivo para expressar a ideia de futuro próximo. Estamos começando mais uma classe de espanhol. Como estão vocês? Olá, boa noite. Estamos começando mais uma aula de espanhol e eu queria saber como é que vocês estão. Tá tudo bem? Dá pra gente começar a nossa aula agora? Tá todo mundo bem animado? Então vamos lá, olha só, a gente vai começar pela nossa revisão, né? E aí vamos relembrar o que nós vimos nas nossas aulas anteriores. E o que nós vimos foi o quê? O tempo verbal presente do indicativo, presente de indicativo. Vamos relembrar em que momento que nós podemos utilizar esse tempo verbal? Olha só, primeiramente, é igual ao português, a gente pode utilizar o presente no indicativo para falar sobre ações atuais. E aí, o que seriam as ações atuais, né? Como que seria usado o presente do indicativo? Para descrever ações que ocorrem no presente. Um exemplo que eu tenho aqui é veo los niños jugando al fútbol, né? Não é uma ação atual? O que eu estou falando para você? Que eu vejo as crianças jogando futebol, beleza? Também nós podemos utilizar o presente de indicativo para falar sobre ações habituais. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Quando a ação se repete no presente, no passado e no futuro. É aquela ação rotineira, de costume, né? Exemplo que nós temos. Sempre como em la casa de mis padres los domingos. Observem que é uma ação minha que eu repito todos os domingos. O que é que eu falo? Que eu sempre como na casa dos meus pais nos domingos. Além de falar sobre ações habituais, nós também podemos utilizar o presente de indicativo para falar de ações futuras, né? Às vezes, em espanhol, descreve-se ações do futuro usando o presente do indicativo para enfatizar, né? Exemplo, esta semana visito a mis padres sem falta. É como se fosse um plano meu. Eu estou dizendo que essa semana eu vou visitar meus pais sem falta. É um plano meu futuro, certo? Então, vimos aí a nossa revisão sobre o presente de indicativo e agora a gente vai seguir, porque nós iremos para o nosso desafio do dia. E no nosso desafio do dia, nós temos uma pergunta para você. Essa pergunta é totalmente pessoal, né? A resposta seria pessoal. E eu estou pedindo para vocês me dizerem que vas a hacer este fim de semana? Estou perguntando para você, o que você vai fazer neste fim de semana? Me conta aí. E aí eu falo, de 3 coisas que pretendes hacer. Então eu quero que você me diga, escreva aí, e aí depois a gente vai ver o seu plano para o final de semana. Estou pedindo para você me dizer 3 coisas que você pretende fazer no final de semana. Vamos tentar responder em espanhol esse desafio? Conto com vocês, hein? Bem, como vocês observaram, desde o nosso desafio eu estou falando aí sobre planos futuros, não é isso? E aí, hoje a gente vai aprender como é que a gente pode expressar nossos planos futuros em espanhol, né? Porque nossa vida é toda baseada em planos, né, gente? A gente tem que saber o que nós vamos fazer no nosso dia de amanhã, não é isso? A gente tem que ter uma agenda, né? Temos que seguir um roteiro na nossa vida, pelo menos, né? Por exemplo, amanhã, o que a gente vai fazer? Amanhã, há alguns que vão trabalhar, não é isso? Há outros que vão ao médico, né? Nós todos depois vamos fazer o quê? Vamos estudar, certo? Então, são planos futuros.
E é isso que, professora, como é que eu faço para falar tudo isso em espanhol? É isso que nós iremos ver hoje. Então, para a gente iniciar essa explicação sobre como nós podemos expressar nossos planos futuros, eu vou propor para você um vídeo. Esse vídeo é o seguinte: eu pergunto, ¿qué van a hacer las personas este fim de semana? A gente vai ver várias pessoas aí e cada uma tem um plano diferente, né? Tem aí, vai realizar várias coisas. Então, vamos ver? Vejamos. Davi vai visitar um amigo enfermo. Para ir ao cine com paz. E para jogar ao tênis com Pedro. Eu vou a visitar o Museu de Ciência. Vou a visitar umas escavações arqueológicas. E vou a estudar porque tenho exames. Sônia e Luiz vão a viajar. Eles vão a conhecer alguns pontos turísticos. E vão a visitar a los primos de Sônia. Muito bem, nós vimos aí planos de várias pessoas, né? Cada um vai fazer uma atividade diferente. Nós vimos aí que uns vão jogar tênis, não é isso? Outros vão visitar uma escavação, vão ao museu. Outras pessoas vão fazer o quê? Vão viajar, não é isso? Então, nós vimos que cada pessoa tem um plano diferente para realizar neste fim de semana. Vamos ver o plano, por exemplo, do Davi. Vamos ler? Olha aí. O Davi, o que ele vai fazer? Vai a visitar a um amigo enfermo. O que mais que ele vai fazer? Vai a ir al cine com paz. E uma outra ação que ele vai realizar no fim de semana é o quê? Vai a jogar al tênis com Pedro. É isso? Então, nós vimos aí 3 ações que o Davi, aqui a gente está vendo que é o plano do Davi, né? O que ele vai realizar? Vai a visitar a um amigo enfermo. Vai, né, visitar um amigo doente. Enfermo é doente. Também, o que ele vai fazer? Vai a ir al cine com paz, né? Então, ele vai também ao cinema com a paz. E vai a jogar al tênis com Pedro, né? Ele vai jogar tênis com quem? Com o Pedro. Tudo bem? Aí vocês estão observando que nós temos nessas 3 frases, algumas palavras destacadas, né? Vá a visitar, vá a ir, vá a jogar. Então, essas expressões destacadas, nós chamamos de perífrases de futuro, né? Porque aqui são expressões utilizadas para falar sobre o futuro. Não é isso? E aí observem que a gente segue uma estrutura. Tem o verbo ir, tem a preposição a e tem o verbo principal no infinitivo. Quando eu falo que ele é principal, é porque é este verbo que vai me dizer qual ação será realizada. Observem, quando eu falo vá a visitar, eu tenho o verbo ir, mais preposição a, e tenho o verbo principal no infinitivo. O que ele vai fazer? Vai visitar. Não é isso? Aqui, ó, vá a jogar, ele vai jogar,
certo? Então, para falar sobre planos futuros, como eu falei para vocês, usamos a perífrase de futuro, que é esta daqui. Ir mais a mais infinitivo. Tá ok? Professora, como é que eu vou aqui construir minhas frases seguindo essa estrutura ir mais a mais infinitivo? Nós vamos aprender agora como é que a gente pode construir frases para falar sobre planos futuros. Então, vamos observar? Olha só, o que eu falei para vocês? Que a perífrase de futuro, ela consiste em quê? No verbo ir. E esse verbo ir, ele estará conjugado no presente do indicativo. A gente já aqui nessa coluna, nós iremos ver como é que fica o verbo ir conjugado no presente. Mas o que? Nós seguimos com a estrutura, com a preposição a. Sempre será isso, né? Ela vai aparecer aqui nessa coluna depois do verbo ir. E a gente finaliza, né, para dar a ideia do que a gente vai fazer com o verbo principal no infinitivo. A gente também vai ver vários exemplos de verbos no infinitivo. Muitas vezes, as frases, além de seguir aqui o ir mais ao infinitivo, ela vai ter depois um complemento, sem problemas, né? Porque a gente tem que dar sentido à frase também. Mas vamos ver como é que fica aqui essa tabelinha formada? Olha só, quando eu coloquei sujeito, lembrem-se que quando a gente aprendeu sobre pronome pessoal, né, que eles servem como sujeitos, tem a função de sujeito na frase, né? Eles servem aí para nos dar um norte, como é que a gente pode conjugar os verbos em cada pessoa do discurso, tudo bem? Então, temos aqui jo, que seria eu. Temos o verbo ir conjugado aqui, joboi. O que eu tô falando? Eu vou, joboi. E o que eu vou fazer? Joboi a estudar. Eu tô falando o quê? Que eu vou estudar. É um plano meu. Joboi a estudar. Vamos dar sequência? Nós temos aqui, olha só, depois temos a segunda pessoa do singular, que é tu, e com tu o verbo fica vas. Tu vas, o que seria? Tu vais, vai fazer o quê? A trabalhar. Tu vas a trabalhar, né? Nós estamos dando uma ideia de futuro. Tu vas a trabalhar. Seguindo, nós temos a terceira pessoa do singular, que pode ser ele, ella ou usted. Ele, ela ou você. E como é que ficaria o verbo ir? Ele, ella ou usted va. Ele, ela ou você vai. Vai fazer o quê? Vá a aprender. Ele vai aprender. Ela vai aprender, você, usted va a aprender. Tudo bem? Vamos dar sequência? Temos aqui primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nosotros ou nosotras, que é nós. Nosotros ou nosotras vamos a dormir. Ai, que bom! Né? Olha só, um plano aqui para o final de semana. Nosotros e nosotras vamos a dormir hasta tarde, né? Nós vamos dormir até tarde, até porque nós temos aí um feriadão também, né? Então, nosotros ou nosotras vamos a dormir, né? Um plano aí para alguém nesse final de semana. Seguindo, nós temos a segunda pessoa do plural, que é vosotros ou vosotras. E lembrando aí que nós traduziríamos, se fôssemos seguir a gramática certinha, como vós, não é isso? Só que vós, quase a gente não utiliza na nossa língua falada, certo? Então, a gente pode traduzir como vocês. Então, vosotros ou vosotras vais a correr. Olha que interessante. Vocês vão correr. Pode ser, por que não, né? Fazer um exercício aí físico no final de semana, tem gente que
gosta aí de correr a sua meia maratona, seus 3K, seus 5K. Então, vosotros ou vosotras vais a correr. E finalizando a nossa tabelinha aqui com todas as pessoas do discurso, fechamos com ellos, ellas ou ustedes. Eles, elas ou vocês van a leer. Olha que gostoso também. É um plano, né, gente? É o fim de semana. Tem gente que gosta de pegar aí suas revistas, né, seus livros e ler. Por que não? É muito interessante e gostoso ler. Então, observem que a gente fez em tabelinha, por quê? Porque o verbo ir, ele é conjugado, né, em todas as pessoas. Você vê que ele modifica de acordo com o sujeito. E aí, é bem fácil que depois do verbo ir, seguimos com a preposição a e finalizamos com o que a gente quer falar, o que a gente vai fazer no futuro. Estudar, trabalhar, aprender, dormir, correr, ler, comer, beber, né? Visitar, viajar, por que não? Certo? Então, viram como é fácil a gente expressar? E olha só, gente, essa perífrase aqui para expressar planos futuros não é um futuro lá bem longe, que a gente nem sabe se vai acontecer. É um futuro mais imediato, é aquilo que a gente sabe que tem uma porcentagem alta da gente realizar. Tudo bem? Então, visto aqui, como é que nós podemos conjugar o verbo ir em todas as pessoas do discurso, e visto aqui a sequência, a estrutura certinha, todos os exemplos, vamos aplicar isso em algumas frases? Vejamos aí, olha só. E eu quero que vocês, olha só, eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Vamos treinar aqui um pouquinho, vamos a praticar. Então, eu pergunto aí a você, e eu quero, nós estamos acompanhando, eu e o professor René aqui via chat, e a gente quer as respostas. Como é que ficaria aqui? Karina, para los exámenes de la semana que viene. Eu quero falar aqui é o meu verbo principal, estudar, mas eu tenho que utilizar ir mais a, mais o verbo principal no infinitivo. Lembram disso? Então, como é que ficaria? Vamos lá? Eu vou aqui acompanhar, gente. Eu quero saber se alguém já me deu uma resposta. Como é que ficaria com Karina? Como é que ficaria o verbo ir com a Karina? Observem que Karina, ela pode ser substituída por ella. Então, como é que ficaria o verbo ir com ella? Ella, ou Karina, va a estudar. Olha como é fácil. Para los exámenes de la semana que viene. Muito bem, então vimos aí o plano da Karina. A Karina va a estudar para los exámenes de la semana que viene. Beleza? Vamos ver um próximo plano e de quem é? Olha só, eu tenho agora o plano do Julio e do Miguel. Julio e Miguel. Observem, eu tenho o verbo rugar. Esse é o nosso verbo principal. Esse aqui, ele vai continuar no infinitivo, certo? Então, Julio e Miguel van, correto, gente? Van a jugar. Olha que fácil. Van a jugar al fútbol el sábado. Estou falando que o Júlio e o Miguel, eles vão jogar futebol no sábado. Esse aí é o plano do Júlio e do Miguel, certo? Gente, olha, bacana, tô vendo aqui que alguns estão participando, é isso aí. A gente tem que ver se vocês estão compreendendo aí essa estrutura, beleza? Então, Julio e Miguel van a jugar fútbol el sábado. Bacana.
Vamos seguir? Porque nós temos também outras pessoas aqui com seus planos para o fim de semana. Por exemplo, esta moça ela está dizendo que ela vai, né, fazer compras. Só que é como se ela estivesse dizendo, eu estou pedindo para conjugar em eu. Então, como é que ficaria? Voy, correto, a hacer compras en el super. Vou fazer compras no supermercado. Tem gente que aproveita aí esse tempo disponível do fim de semana para fazer o quê? Para ir para o supermercado, né, gente? Voy a hacer compras en el super. Lembrem-se, nós estamos aqui falando de futuro, né, de planos. E aqui a gente está seguindo a estrutura ir, a, mais o verbo no infinitivo. Quando eu coloco aqui para vocês, por exemplo, entre parênteses, o verbo a ser, é esse verbo, ele vai continuar no infinitivo. O que eu tenho que ficar ligado é aqui, ó, no ir, né, que tem que conjugar direitinho na pessoa aí, do quem é que vai fazer alguma coisa, mais a preposição e o verbo principal. Então, aqui, esta moça, ela está dizendo aqui para todos nós, voy a hacer compras en el super. Vou fazer compras no supermercado. Vamos seguir? Temos agora com tu, né? E aí, é até uma pergunta, gente. Olha só, para quem não lembra do espanhol, né? Isso aqui é um ponto de interrogação investido. Todas as vezes que formos fazer perguntas, inicia com ponto de interrogação investido e fecha a nossa pergunta com ele em pezinho, como a gente costuma fazer na língua portuguesa. Lembrem-se disso. E aí nós temos o verbo comprar, não é isso? Eu quero perguntar para você aí, você vai comprar o regalo, né, o presente, regalo é presente da Maria hoje? Como é que seria esse tu vais comprar? Como é que seria em espanhol? Né? Então ficou aqui, ó. Vas a, sempre tem que ter esse a, comprar el regalo de Maria hoy? Vas a comprar el regalo de Maria hoy? Tu vais comprar o presente da Maria hoje? Né? Aqui eu estou perguntando se a pessoa pretende, né, fazer isso, comprar o presente da Maria. Vas a comprar el regalo de Maria hoy? Certo? E seguindo, nós temos agora com nosotros, né? Como é que ficaria, pergunto novamente a vocês, para a gente utilizar a perífrase i mais a mais infinitivo nesta frase? Quer dizer que nós vamos, né? Nós pretendemos ir ao cinema hoje à noite. Como é que ficaria? Vamos lá? Olha só, em nosotros, o verbo ir, ele fica vamos, não é isso? Vamos, aí temos que colocar a preposição a, mais o infinitivo do verbo principal, que no caso aqui é ir. Vamos a ir al cine hoy por la noche. Não é isso? É um plano aqui, futuro, nosso, né? O que eu tô falando? Que nós vamos ir ao cinema hoje à noite. Mas em espanhol a gente segue a estrutura, né? Vamos a ir al cine hoy por la noche. Correto, gente? Tranquilo? Muito fácil, né? A gente expressar aí os nossos planos futuros, certo? Olha só.
ele pergunta, ¿y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero e bajará la luna para que juguemos? E a gente tem um finalzinho que é: dime si tu te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Uou, muito romântico, né? E desesperador também. Olha só, nós vamos observar que em alguns momentos ele está pensando aí, na realidade esse trecho ele está pensando no futuro dele, né? O que ele vai fazer sem o amor aí da vida dele. E aí observem que ele mistura, ele utiliza perífrases de futuro e também utiliza um outro tempo que é o futuro, né? Futuro imperfeito. Então vamos tentar aqui, e eu peço também novamente que vocês participem daí. Eu quero saber em quais orações está sendo empregado aí a perífrase ir mais a mais infinitivo. Vocês sabem aí me dizer? Vocês podem escrever apenas onde é que elas aparecem, somente elas, infinitivo, né? Será que aqui ele fala, e quem me vai a entregar suas emoções? Será que aqui tem uma perífrase de futuro, esse ir mais a mais infinitivo? Tem sim, olha só, va a entregar, ir a infinitivo, né? Quem vai me entregar suas emoções? Ele pergunta. Então aqui nós temos ir mais a mais infinitivo. Vamos ver outra? Será que na segunda ele tem, quem me vai a pedir que nunca lhe abandone? Nós temos aqui, nós estamos, olha gente, eu estou muito feliz, tem muita gente tranquilamente aqui respondendo, achando as perífrases, estou gostando de ver, tá beleza? Olha só, quem me vai a pedir que nunca lhe abandone? Aqui, va a pedir, né? Ir mais a mais infinitivo. Na terceira, será que tem? Quem me tapará esta noite se hace frio? Não, aqui não tem, né? Aqui nós temos o verbo tapar, né? No caso, ele está no futuro imperfeito. Então, aqui não. E aí, vamos seguir. Quem me vai curar el coração partido? Olha que interessante. Aqui nós temos, né? Va a curar. Quem me vai curar esse coração partido? Ai, que loucura! Seguindo, nós temos: quem llenará as primaveras de enero e bajará la luna para que juguemos? Aqui não, né, gente? Temos aqui llenará, bajará, tá tudo bem, tá tudo certo. Não temos perífrase de futuro. Vamos para o final? No final, dime se tu te vas, dime cariño mío. Aqui também não. Aqui nós temos se tu te vas, mas não é uma perífrase de futuro, apesar de ser o verbo ir. Tudo bem? E aí continua. Quem me vai curar el coração partido? Então a gente fecha, novamente aparece o me vai curar, né? I mais a mais infinitivo. Tá angustiado esse cidadão, né? Vai continuar assim, deve ter feito alguma besteira. Muito bem, olha só. Vimos então perífrase de futuro. E é muito fácil que quando a gente fala perífrase de futuro, a gente já sabe o quê? Vamos falar sobre futuro, né? Só que lembrem-se, esse futuro é um futuro imediato. É um futuro que a gente sabe que tem uma chance alta, uma porcentagem alta de acontecer. A gente pretende realmente realizar tal ação, certo? Bem, aprendemos então aí essa parte de perífrase de futuro e agora a gente tem que praticar muito mais, né, gente? Língua é assim.